Salve Maria Santíssima. Vamos estar falando sobre o purgatório e o sofrimento do purgatório. Há dois sofrimentos distintos, duas penas principais a saber: a pena do dano, ou separação de Deus, e a pena do sentido, ou tormento do fogo. A justiça divina fere as benditas almas para as purificar, santificar e torná-las dignas do esplendor da glória celeste e da visão beatífica de Deus. O fogo é devorador. O sofrimento, portanto, é incrível. A enormidade do pecado foi tão grande que só pela cruz houve salvação, e só pelo fogo a purificação total para poder entrar na glória de Deus. Os estudiosos do assunto classificam-no de oitavo sacramento, o do fogo, mas é considerado o sacramento da misericórdia na entrada da vida eterna. Opinião dos santos sobre o sofrimento do purgatório. Segundo Santo Tomás e Santo Agostinho, quanto ao sofrimento, as penas do purgatório são análogas às do inferno, ou seja, uma analogia, né, a essas penas. Santa Catarina de Gênova, após uma visão do purgatório, exclama: que coisa terrível é o purgatório! Confesso que nada posso dizer e nem conceber que se aproxima sequer da realidade. Veja que as penas que lá padecem as almas são tão dolorosas como as penas do inferno. É o mais horroroso de todos os martírios. Portanto, elas clamam das profundezas dos abismos das chamas expiadoras, segundo o texto de Jó. Tende compaixão de mim, ao menos vós que sois meus amigos, porque a mão de Deus me feriu. Segundo os teólogos e autores competentes, as almas do purgatório sofrem tanto que não há linguagem humana que possa traduzir os tormentos terríveis que padecem. Santa Catarina de Gênova, chamada a teóloga do purgatório, de quem Jesus Cristo recebeu o sofrimento de expiação dos justos, diz ser impossível traduzir e o nosso entendimento não pode conhecer tal sofrimento. É preciso uma graça e uma iluminação especial de Deus para compreender estas coisas. Segundo São Gregório Magno, as chamas do purgatório são passageiras, não são eternas, mas creio que são mais terríveis e insuportáveis que todos os males desta vida. São Boaventura ensina-se o seguinte: os nossos maiores sofrimentos ficam muito aquém dos que ali se padecem. Santo Ambrósio e São João Crisóstomo asseveram: todos os tormentos que, por mais duros perseguidores e os demônios inventarem, nunca serão sofrimento semelhante ao do purgatório. Inventaram contra os mártires. Os perseguidores inventaram sofrimento contra os mártires. Os demônios os inspiraram, mas jamais atingirão a intensidade dos que se padecem em tal lugar de expiação. Santo Antônio diz: o fogo do purgatório é de tal maneira rigoroso que, comparado com o que conhecemos na terra, este se afigura como pintado num painel. São Nicolau Tolentino fala o seguinte: tive uma visão de um imenso vale, onde multidões de almas se torciam de dor num braseiro imenso e gemiam de cortar o coração. Conclui Santo Tomás: o purgatório tem penas que ultrapassam a todos os sofrimentos deste mundo, e acrescenta: a mínima pena do purgatório excede em intensidade a máxima pena deste mundo. Imaginemos os sofrimentos das pobres almas submersas neste mar de fogo. Santo Agostinho diz que o fogo com que Deus purifica as almas dos justos no purgatório tem a mesma natureza do fogo com que, por permissão divina, são os condenados atormentados no inferno. Segundo Domingos Soto, se o homem tivesse de suportar os tormentos do purgatório, a dor matá-lo-ia no instante. A alma imortal, por sua natureza, torna-se mais forte pela separação do corpo orgânico, e por isso tem a capacidade, portanto, de sofrimento. Refletindo sobre o assunto, os nossos crimes foram tão graves que foi preciso a segunda pessoa da Santíssima Trindade
baixar até ao homem, a fim de tomar uma carne, com todas as suas fraquezas, menos o pecado, para salvar a situação da humanidade. Jesus escolheu o sacrifício da cruz, o suplício mais cruel do tempo. Pela cruz, o próprio Cristo selou e sublimou o madeiro como objeto ideal para resgatar a humanidade. Como a cruz não foi bastante para purificar as manchas do pecado, solucionou o problema pelo fogo do purgatório, a fim de restituir a pureza original. Segundo a opinião de alguns santos, tal fogo é mais quente do que a da terra, portanto semelhante ao do inferno, de tal modo que se ao homem com seu corpo fosse permitido se purificar no fogo do purgatório, ele não aguentaria tamanha dor. Ora, uma alma, além de ser espiritual e imortal, por natureza, é mais forte e tem capacidade de suportar o fogo da purificação. A pena do dano. A pena do dano é a privação da visão de Deus no céu. A visão intuitiva consiste na felicidade de ver a Deus como é. Isto é, vê-lo-emos como ele é o que nos fala São Paulo. A separação do sumo bem, a alma sente um horrível martírio, pior que o sofrimento do próprio fogo do purgatório. Esses desejos insatisfeitos são um verdadeiro suplício. Segundo Santo Tomás, a pena do dano é mais insuportável, maior e mais terrível do que toda a pena do sentido. Não ver a Deus como ele é não possuí-lo, único encanto da pobre alma, que já não tem mais nada que a possa seduzir ou enganar. É deixá-la esquecida da suprema felicidade. Aqui neste mundo, a tibieza, o apego à terra e a nossa fraqueza fazem com que, muitas vezes, nos esqueçamos de Deus. Vivamos sem sentir e nem imaginar sequer o que seja separado de Deus. A quem não possa sequer imaginar o que possa haver de sofrimento nessa ausência de Deus, que é a pena do dano. Porém, aí, quando a alma separada deste corpo mortal sentia a necessidade de voar para Deus, de possuir a Deus, atraída pelo bem infinito, sedenta da posse de Deus e da eternidade, então há de sentir, há de perceber quanto é doloroso e terrível estar um minuto que seja separado do bem soberano, separada de Deus. É a horrível pena do dano. Segundo Santa Catarina de Gênova, sentir um ímpeto de ir para Deus, sem poder satisfazer, isto é, o maior sofrimento que se possa imaginar. É propriamente o purgatório. Este estado é um estado de morte, uma angústia imensurável. Isso vai estar no Tratado sobre o Purgatório, número 2. No Tratado de Catarina onde Catarina de Gênova vai definir, né, um pouco sobre o purgatório. Se compreendêssemos melhor como é horrível a separação de Deus. Segundo Monsenhor Bengalde, tem-se visto neste mundo afeições tão profundas, almas que se amavam e não puderam suportar a separação e morreram de dor. Que não será no purgatório, podemos dizer que esse Deus, por um milagre da sua onipotência, não sustentasse as almas do purgatório, elas ficariam aniquiladas de dor longe daquele Deus que amam apaixonadamente. Ah, se compreendêssemos melhor como é horrível a separação de Deus, se como os santos experimentássemos as provações da vida mística, o tormento de se sentir ausente de Deus, saberíamos avaliar o que é e o que faz sofrer esta terrível pena do dano. Isso foi tirado do livro do Cristianismo e os Tempos Presentes, tomo 5º, capítulo 14. Segundo Santa Teresa de Ávila, em vão tentariam explicar essas angústias misteriosas, pois a alma sente um desejo irresistível de Deus. Não tem nenhuma consolação nem no céu nem na terra, a que já não pertence e em que a natureza custa suportar. Os ossos se separam e ficam como que descolados. Sente-se uma dor violenta e um só desejo nos consome de morrer, e a Deus. Segundo a liturgia da Igreja, chamam com razão de morte nesta expressão,
isto é, livra-as da morte. Sobre a pena dos sentidos, sobre o fogo, né, vai falar o seguinte, Santo Tomás. Aliás, os teólogos no geral. Os teólogos, em geral, em sentença comum, afirmam que se trata de um fogo verdadeiro e não metafórico. Fogo que queima mil vezes mais que o fogo da terra, que comparado a ele não é mais do que uma pintura para a realidade. Os santos padres e os teólogos escolásticos admitem um fogo real. Como pode um fogo material atormentar a alma que é espiritual? É um mistério. Todavia não temos um outro mistério que o da alma espiritual agir sobre o corpo material? Santo Tomás fala o seguinte: no purgatório há dois sofrimentos, a saber, a pena do dano, que já falamos, né? Que consiste no retardamento da visão de Deus, e a pena dos sentidos, que é o castigo proveniente de um fogo material. As maiores dores são as que afetam a alma, comenta Santo Tomás. Toda a sensibilidade do corpo vem da alma, o que não será uma dor que vem ferir diretamente a alma, pois o fogo material, fogo misterioso, dotado de um poder extraordinário pela justiça divina, atinge diretamente a alma e a fere dolorosamente. São Boaventura também acredita ser fogo material. O fogo do purgatório é um fogo material que atormenta a alma dos justos, que não fizeram penitência neste mundo. Santo Agostinho vai falar o seguinte: a pena do fogo é terrível, não é menor na intensidade do que o fogo do inferno. Este fogo, segundo São Gregório Magno, instrumento da divina justiça, faz sofrer mais tormentos e muito mais crueldades do que tudo quanto sofreram os mártires nos suplícios imagináveis. Então aqui é um pouquinho sobre o que vai nos dizer os santos sobre esse fogo. Tem várias outras partes também, né? São Francisco Xavier percorria à noite as ruas da cidade, convocando com a companhia o povo para orar pelas almas. Aqui serão as orações pelas almas do purgatório. A gente vai estar falando depois um pouco sobre isso. Sobre a adoração do purgatório, sobre a oração pelas almas. Deus abençoe a cada um de nós. Amém.